O Senhor é um Deus que não muda. O Senhor é um Deus que é um Deus presente. E nós confiamos em Ti, Jesus. Nós oramos porque cremos. Nós cantamos porque cremos. E nós confiamos em Ti, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Você que crê, declare isso. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você que crê isso, aplauda Jesus. Oh Jesus, as nossas vidas estão nas Suas mãos. As nossas vidas, tudo está nas Suas mãos, Jesus. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós estamos. A nossa vida está nas Suas mãos. E como é bom saber que isso não tem nada a ver com política. As nossas vidas estão nas Suas mãos, isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com quem o Senhor é. O Senhor é amor e o Senhor nos amou primeiro. Muito antes de que houvesse o mundo, o Senhor já nos amava. Oh, o Senhor já nos amava muito antes, muito antes, muito antes. E por isso nós confiamos em Ti. Por isso nós depositamos a nossa fé no Senhor, crendo e sabendo que a nossa vida está nas Suas mãos, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ele é bom, você pode se sentar.
Graça e paz, amados. Amém, amados? Ô, glória. Deus é... Amém. É isso aí. Glória a Deus. Nós vamos fazer esse momento agora de contribuição. Contribuição não é porque tem que fazer, não. É contribuição porque você decide. Se você quiser, se você compreender, se você se comprometer, se você decidir, então a gente diz que nós precisamos também de pagar nossas contas, tem um prédio e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com nenhum mandamento. Isso não tem nada a ver com se você não fizer vai dar ruim. Também não tem nada a ver se você fizer vai ser abençoado. Tem a ver com a inteligência nossa que sabe que se você quiser comprar um sapato, você tem que pagar. Se a gente quiser ficar reunido aqui que estava chovendo, a gente não quer ficar na chuva, a gente tem que ter um lugar para cobrir a cabeça da gente. É isso, tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com isso. E infelizmente a gente ouve coisas, porque não é surdo, mas a gente já passou do tempo da gente compreender essas coisas, que não tem a ver com Deus vai te abençoar ou te amaldiçoar, até porque se você não tem, é melhor que você não dê nada, é melhor que você peça a Deus que alguém lhe ajude. Agora, se você tem, fala assim, eu quero ajudar alguém, eu quero contribuir, eu quero fazer parte dessa obra também. É por isso que nós temos esse momento de contribuição. Não é nenhuma liturgia do céu que nos obriga a fazer isso. Mas eu gostaria de meditar com você em Mateus capítulo 5, que para mim isso aqui é mais importante ainda. Mateus capítulo 5, versículo 22. Vamos ler do 21. Mateus capítulo 5, 21, 22, 23, 24. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, novo mandamento, ressignificação do mandamento. Eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, você não presta, você é nojento, você é isso, você é aquilo, estou a ponto de tirar você de minha vida. Se você disser isso, você será réu do sinédrio, e qualquer que disser, seu irmão é um louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se na hora de você trazer a sua oferta no altar, e te lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali no teu altar, concilia-te com teu irmão, reconcilia-te com teu irmão primeiro, e depois você vem e apresenta a tua oferta. Amém. Isso aqui é muito sério. Muito mais sério do que contribuir. Porque Jesus está falando assim, olha, antigamente, quando não tinha Espírito Santo vivendo na vida do homem, o homem tinha que fazer a coisa na força. Inclusive João Batista, quando ele começa a pregar, ele fala assim, olha, vocês têm que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Era na força. Eles tinham que decidir, arrependimento e decisão de viver uma vida, porque não tinha Espírito Santo, não tinha nascer de novo. Mas quando Jesus ele estreia o Espírito Santo na vida do ser humano, ele nasce no reino. Ele não toma mais a força. Ou ele nasce, ou ele não nasce. De tal modo que se você ficar se esforçando, você vai se esforçar, vai ter uma boa moral e tal, mas não nasceu no reino, não adiantou nada. Porque no reino de Deus você não entra por esforço. No reino de Deus você entra se nasce de novo. Se não nascer de novo, não adianta esforçar. Tem que nascer de novo.
E a partir daí sim a sua consciência é transformada. A partir daí sim você compreende o que faz. E a partir daí você não pisa mais ali porque sabe que é campo minado. Não é porque você fica se esforçando, porque você queria pisar, e agora não pode, não. Eu entendi, o Espírito Santo abriu meus olhos, minha mente, meu coração, e agora... Antigamente as pessoas odiavam umas às outras a ponto até de matar. Se você matar é pecado, se você matar você está condenado. Não matarás. Aí Jesus está trazendo um novo tempo. Jesus está trazendo um novo tempo que não é mais esse. Ele está trazendo um tempo do novo cidadão, cidadão do reino de Deus, onde você se arrepende, onde você se converte e onde o Espírito Santo muda a sua vida, porque ele entra lá, ele começa a produzir uma paz que você, mesmo no meio da guerra, você tem paz. Se você tiver que entrar no meio de um negócio esquisito, você entra, mas a sua paz não sai. Pode falar o que quiser de você, pode xingar você, a sua paz está lá, porque ela não depende de nada do meu esforço, nem daquilo que está lá fora, ela depende só do que o Espírito Santo produz dentro de mim. Então, por isso, o Jesus está falando assim: eu, porém, vos digo, que se alguém se encolar, na verdade, podia traduzir, se alguém tiver ódio do seu irmão, e tiver ódio do seu irmão, não é assim, só você quer matar ele, não. Tiver ódio do seu irmão, é você ter aversão por ele, ele está numa rua, você passa na outra, você deseja que ele quebra a perna, você deseja que ele tenha uma dor de barriga, você deseja que ele tenha um câncer, você deseja que ele se dê mal. Jesus está falando assim: se você tiver esse coração aí, fica xingando os outros, mantendo esse negócio, Jesus está falando assim, ó, você também é réu, igualzinho aquele que matava, porque agora o Espírito Santo produz, amado, se o Espírito Santo produziu paz no meu coração, se ele produziu longanimidade, domínio próprio, benigno, tudo aquilo que o fruto do Espírito produz, mesmo que eu não tenho por que ficar xingando os outros, não tem, porque o Espírito Santo não produz isso aí, esse trem aí vem de outro lugar que não é do Espírito. Então Jesus está falando assim, ó, então, se na hora de você trazer a oferta, porque você acha que vai ser abençoado, se trazer e amaldiçoado se não trazer, eu quero dizer para você, mudou a coisa agora. Você pensa bem, porque se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou melhor, se o seu irmão tiver alguma pendência contra você, porque aqui o texto está falando assim, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, mas é porque de alguma maneira você ficou devendo alguma coisa para ele. Alguma coisa não está ajustada entre você e seu irmão. O seu irmão está enroscado com você porque você enroscou com ele em algum negócio e aquele negócio não ficou resolvido. Jesus está falando assim, deixa a sua oferta quietinha, vai lá, resolve esse negócio primeiro. Aí você vem contribuir com o coração, amando o seu irmão. Vem contribuir com o seu coração, amando o seu irmão. Porque eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, porque mudou as coisas, mudou, irmão. Então, ao invés de dizer para você que você vai ser amaldiçoado se não trouxer a oferta, ou se não der o dízimo, eu quero dizer para você que tem uma coisa muito mais séria que isso, que tudo que você fizer para Deus, ou qualquer coisa que você fizer na vida, com o coração alimentado de ódio, não quero olhar para a cara desse cara, eu não quero ir na igreja porque eu não aguento olhar aquele irmão, eu não vou mais nessa igreja porque eu não aguento olhar para a cara daquele pastor, eu não quero nessa igreja porque eu não aguento mais sentar do lado daquele, ficar olhando, eu não vou mais, vou em outra. Réu de juízo, réu do fogo do inferno, isso é Jesus que está falando. Resolve esse problema com o teu irmão, depois você contribui. Eu diria assim, resolve esse problema com o teu irmão, depois você levanta a mão para adorar Jesus. Resolve esse problema com o teu irmão no seu coração. Você não quer resolver? Pelo menos no teu coração, perdoa ele, fica em paz, deixa o Espírito Santo trazer paz no seu coração, e aí você adora. Ei, irmão, tem muita gente que adora e o coração está cheio de ódio. Tem muita gente que ora e que louva e o coração não consegue perdoar. O coração, é isso que Jesus está falando. Então, a hora que você levantar a mão para adorar, resolve com o teu irmão, depois você vem adorar.
Para, resolve com o teu irmão, depois você vem ofertar. Porque você pode estar chamando juízo sobre si, quando você ignora esse mandamento tão importante de Jesus. Eu, porém, vos digo: amai-vos. Amai-vos. Está difícil? Então busca conversão. Está difícil? Então busca, deixa o Espírito Santo trabalhar esse coração que Ele quer trabalhar. Amém, irmão? Pelo menos é o que eu entendi aqui do texto de Jesus. E quando eu percebo que o meu coração dá aquelas enroscadas, eu tenho que desenroscar ele. Porque o Espírito Santo, ele não opera no enrosco do meu coração. Portanto, nós precisamos cuidar disso. E você sabe, não é só de falar não. Porque Jesus também ensina nessa mesma leva de mandamento aqui, que assim, ó, o pecado era você matar, mas agora é o que você sente lá dentro. O pecado era quando você agia contra o outro, mas agora é aquilo que você alimenta, a cobiça que se alimenta lá dentro é que é o pecado. Porque onde o Espírito Santo está agindo, a cobiça não coaduna, não fica lá. Não fica. É para isso que Jesus está nos chamando. Então, se você percebe que seu coração está assim, busca mais de Deus. Às vezes é melhor você parar de orar, é melhor você parar com tudo, resolver isso aí aos pés do Senhor, depois você volta a fazer a oração, a adoração e tudo mais, porque um coração assim truncado não vai. Essa é a palavra do Senhor. Quem está entendendo? Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu não sei se você vai dar oferta, eu não sei se você vai trazer, eu não sei se você vai depositar lá no banco, fazer o Pix, eu não sei o que você vai fazer, mas uma coisa eu gostaria que você soubesse: não faça nada sem antes resolver enrosco no coração com relação a alguém. Se tiver que procurar conversar, procura conversa. Se tiver que se arrepender, chorar, vai e faz, mas não deixe o seu coração enroscado com alguma coisa que diz respeito ao seu irmão, ou à sua irmã, ou aos seus filhos, o seu coração tem que estar livre para amar. É isso que o Espírito Santo produz. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, antes de mais nada, antes de pregar a Tua palavra, antes de levantar e pôr o pé no chão, antes de cumprimentar um irmão, antes de fazer qualquer coisa, o nosso trabalho, antes de trazer a oferta, antes de cantar um louvor, antes de dizer que o Senhor é bom e reconhecer que o Senhor é bom, nós queremos, pela Tua bondade, que o nosso coração seja desenvolvido no Teu Espírito, para que possamos representar o Senhor, para que possamos imitar o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te imitar, Senhor. Nós queremos que o mundo perceba que nós somos Teus discípulos. Isso só vai ser possível quando nós nos amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Então eu peço a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre esse momento, e aquele que tem e trouxe para ofertar, que ele seja na mesma intensidade dessa fé que ele oferta, seja também a intensidade do amor que ele transborda por onde passa. Essa é a Tua bênção que eu peço sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E lava, Senhor, reconcilia, como a Tua palavra diz, reconcilie com o Teu irmão. Senhor, nós Te pedimos que haja essa unção sobre nós de reconciliação, para que o Teu nome seja sempre exaltado em tudo o que formos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você trouxe a sua oferta, pode trazer. Se você faz um Pix, pode fazer. E Deus seja contigo em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Amém? Amém. Os irmãos estão de barriguinha cheia aí? Amém? Glória a Deus.
Graças a Deus. Amados, hoje, mais uma vez, vamos participar da ceia do Senhor e vamos fazer uma reflexão do sentido que isso tem para nós hoje. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te louvar por esta manhã. Eu quero te agradecer porque eu tenho sido abençoado até este momento, ó Deus. Ah, meu Deus. E eu peço que o Senhor continue falando, transbordando a sua palavra em nossos corações. Eu peço que o consolo, a virtude do Espírito, a alegria de participar da ceia inunde os nossos corações, ó Deus. Eu peço que a sua palavra vá de encontro às nossas vidas. E essa palavra venha produzir vida em nós. Venha cumprir a sua vontade em nós. Venha manifestar o seu poder em nós. Mediante a sua palavra, Deus. Usa-me como um instrumento útil em suas mãos nessa manhã. Me capacitando, me direcionando, me usando, não para a minha glória, mas para o seu louvor, ó Deus. Em nome de Jesus, segundo a sua palavra, nós confiamos e nos entregamos a Ti, certos da virtude que há nela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21. Eu não vou dizer nada novo hoje para os irmãos. Não tenho novidades para os irmãos nessa manhã. Mas eu gostaria de ir reafirmando algumas coisas que nós já temos falado, estudado, ouvido aqui. É muito bom ouvir novamente e absorver novas verdades. Amém? Amém, graças a Deus. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 21. Versículo 3. Agora que tens nas mãos, isso é Davi dizendo, dai-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote, esse sacerdote chama Aimeleque. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe, não tenho pão comum, há porém pão sagrado. Amém? Há porém pão sagrado. Amém? Só isso. Queridos, a nação de Israel nos dias de Davi, podemos dizer que ela possuía um tripé político, constituído por Saul, Jonatas e Davi. Esse era o tripé político na época, nos dias de Davi. Isso me faz me lembrar da história. Os irmãos sabem que de Malaquias a Mateus, os períodos de Malaquias, o livro de Malaquias, ao que viramos a página para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, é que no Velho Testamento, no final do Velho Testamento, a força econômica e política era o governo grego. E nos dias de Jesus estava se virando essa página e o domínio atual era romano. Estava numa fase de transição do governo grego,
Nós vemos o governo grego até Malaquias, e em Mateus nós não vemos mais a influência do governo grego. A partir dali, é a ascensão do governo romano. 60 anos antes de Jesus, houve o primeiro triunvirato. Triunvirato é a união de 3 forças políticas para fazer um domínio. Se você der um Google aí, você vai ver primeiro triunvirato, segundo triunvirato. E 60 anos antes de Jesus, houve o primeiro triunvirato. E se eu não estiver enganado, foi formado por Júlio César, Pompeu o Magnífico e Marcos Lícios Graço, se eu não estiver enganado. Esses 3 se uniram e formaram o Império Romano em ascensão. E a partir daí o governo romano cresceu, e esse triunvirato, ele ficou poderoso. Só tinha uma questão. Júlio César era um líder nato, Pompeu era um campeão de batalhas, mas Marcos Lícios Graços, ele era só rico. Inclusive, a sua fortuna até hoje é considerada uma das maiores fortunas da história da Itália e até mesmo da humanidade. Eles tinham especulação imobiliária e coisas nesse sentido, muitas terras. Era a família mais rica do Império Romano. E começou a ter um desentendimento, um sentimento de ciúmes de Crasso em relação a Pompeu, porque Pompeu era um general campeão de guerras. E começaram a dizer assim para Crasso: olha, o seu nome vai sumir da história. O seu nome vai sumir da história. Júlio César é um líder nato, Pompeu é um campeão de guerra e você só é rico. E Crasso começou a se desentender com Pompeu. Com Júlio César, não. Mas com Pompeu ele começou a se desentender. E a história diz que Marcos Crasso, Lícios Crassus, decidiu fazer e liderar uma guerra. E ele reuniu 50 mil homens. 50 mil homens. Naquela época, um exército com 50 mil homens era um exército de muito respeito. Ele reuniu 50 homens e marchou para umas terras que hoje, atualmente, se eu não estiver enganado, é a Turquia. Agora, os irmãos imaginam a logística, o gasto para você fazer uma guerra dessa. Porque você tem que fazer uma viagem longa até a Turquia, você tem que alimentar esses 50 mil homens, você tem que prover o sustento desses homens. Não é barato você fazer uma guerra dessa. E Pompeu avisou Crasso: não vá para essa guerra. Não vá para essa guerra. Você não conhece o solo, você não conhece o território. Mas Marcos Lícios Crasso, movido por ciúmes, foi a essa guerra. Chegou em um território lá que havia alguns becos, havia alguns vales, alguns estreitos, e ele foi encurralado, porque ele não conhecia a terra. 50 mil homens morreram, inclusive ele e o seu filho. Não escapou ninguém. Amados, e até hoje, escuta o que eu vou te dizer, e até hoje, quando uma pessoa faz uma idiotice, a pessoa diz assim:
fulano de tal cometeu um erro crasso. Fulano de tal cometeu uma falha crassa. Até hoje nós dizemos isso. Cicrano cometeu um erro crasso. Tudo isso por causa dessa história de Marcos Lícios Crasso. Por que você está dizendo isso, irmão Josias? O reino de Israel, nos dias de Davi, também tinham 3 figuras políticas ali importantes: Davi, Jonatas e Saul. Se você ler a história de Davi, capítulo 16, lá pelo capítulo 16, ele foi ungido a rei. Capítulo 17, ele já estava no palácio do rei. Olha que maravilha, Tiago, ele foi ungido a rei, até ele, e disse: você governará sobre a nação de Israel. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, passado alguns tempos, um espírito maligno da parte do Senhor começou a atormentar Saul, e os conselheiros de Saul falaram: arruma um músico aí, algum músico para acalmar o seu espírito, e coisa nesse sentido. E por cristocidência, Davi foi selecionado para a tarefa. Davi estava dentro do palácio de Saul. Parecia que estava indo tudo bem. O Senhor me consagrou a rei, e milagrosamente o Senhor me colocou aqui dentro do palácio. Davi poderia começar a pensar: é uma questão de tempo. A minha jornada até o trono é uma questão de tempo. E se você está anotando aí o título da nossa reflexão é: uma jornada difícil, mas uma ceia maravilhosa. Uma jornada difícil, mas uma ceia maravilhosa. Capítulo 16, estava dando tudo certo para Davi. Capítulo 17, Davi alcançou popularidade. Um tal de Golias estava lá perguntando: quem é homem para me enfrentar? Tem homem em Israel para me enfrentar? E Davi falou: bom, se não tiver homem, eu vou. Eu sou homem de enfrentá-lo. O Senhor será comigo. Isso deu popularidade a Davi. Mais um ponto. Parecia ser uma jornada linda e maravilhosa até a ascensão ao trono. Parecia ser um caminho assim inevitável. Depois que o óleo escorreu sobre a minha cabeça, começou a dar tudo certo. A partir daquele dia em que Saul foi e disse que o Senhor me colocaria no palácio e eu reinaria, começou a dar tudo certo. Fui milagrosamente aceito aqui, o Senhor me colocou aqui dentro do palácio. Adquiri fama agora, adquiri popularidade. A jornada de Davi parecia perfeita, desde o dia em que o óleo caiu sobre sua cabeça. Só que a partir daquele dia em que ele matou o gigante, começou a acontecer algo curioso. A Bíblia diz assim que as mulheres fizeram uma canção. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E esse canto em Israel era o seguinte: ficava um grupo de mulheres à direita e ficava um grupo de mulheres à esquerda. E as mulheres cantavam assim: Saul matou milhares. Aí as mulheres do outro lado respondiam: mas Davi matou seus 10 milhares. Saul ouviu aquilo e falou: como que é? Para mim milhares e para Davi 10 milhares. O triunvirato político de Israel começou a entrar em crise. E Jonatas ficou no meio daquela crise. Saul se voltou contra Davi.
Saul poderia pensar assim, bom, 10.000 mais 1.000 são 11 milhares. Bom, eu fiz parte da história, mas Saul fez a seguinte conta matemática. Não, por que para ele 10 e por que para mim 1.000? E isso enfureceu o coração de Saul. E a partir daí, a jornada em ascensão de Davi começou a ser uma jornada de fugitivo, uma jornada com mentiras, com traições. Então eu quero dizer para você nessa manhã, essa palavra é para você, que talvez esteja um momento difícil e precisa tomar decisões. Essa palavra é para você nessa manhã, que não sabe se fica ou sai, se sai ou fica, se assina ou não assina algum documento. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você que não sabe se fica perto da pessoa ou distante da pessoa, se mantém amizade com a pessoa, se distancia da pessoa, se você volte a confiar na pessoa ou continue um pé atrás com aquela pessoa. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que está em dúvida, em luta, na sua jornada e não sabe mais o que fazer. Uma jornada que parecia que seria algo épico, mas de repente, no meio da jornada, alguma coisa aconteceu. Parecia que estava tudo certo, os projetos de Deus estavam tudo certo, estava caminhando perfeitamente, mas algo na jornada aconteceu e quebrou aquela sequência de bênção. As mulheres fizeram uma canção que glorificavam a Davi, uma canção que Davi nem estava a par dela. E isso enfureceu a Saul. E a partir daquele momento, Saul propôs em seu coração eliminar a Davi. Davi ainda continuava sendo aquele músico com o coração disposto a adorar a Deus unicamente. E a partir daquele dia, Saul começou a lançar flechas contra Davi. A Bíblia diz assim que Davi estava ali entoando louvores ao Senhor quando Saul era perturbado, e Saul pegou uma flecha e arremessou contra Davi, a fim de matá-lo. Sabe o que Davi fez? Pergunta para o seu irmão aí, sabe o que Davi fez? Desviou-se. Quando atirarem flechas contra você, desvia. Desvie e confie em Deus. Desvie e segure na mão de Deus. Mesmo que o seu rei esteja louco, mesmo que aparentemente você esteja sofrendo injustiças, desvie-se das lanças e continue adorando a Deus. Davi só fez isso, ele se desviava de lanças do inimigo e ele continuava adorando a Deus. É o meu primeiro conselho que eu tenho para você aqui nessa manhã e na sua jornada de vida, mesmo em aparentes injustiças, desvie-se das lanças do inimigo e continue adorando a Deus. Saul não foi bem sucedido na sua tentativa de matar Davi à traição. E ele bolou um outro plano. Ele pensou assim, bom, já que eu não posso matá-lo, que ele morra então lutando por mim. Saul chamou a Davi e falou assim, a partir de hoje, eu vou te colocar líder, chefe, um dos chefes do meu exército. Davi não tinha treinamento militar, Davi não tinha preparação militar, ele só sabia cuidar de ovelhas e adorar ao Senhor. Ele só sabia cuidar de ovelhas e adorar o Senhor. Não fique
ansioso. Quando aparecer uma situação diante de você, em que você julga não ter preparo para lidar com ela, não fique ansioso. Faça aquilo que o Senhor colocar em suas mãos e o Senhor será contigo. Sabe o que aconteceu? A palavra diz assim que Davi voltava vitorioso de todas as batalhas. De todas as batalhas. Não é você, não sou eu, é o Senhor através de nós. É o Senhor que faz, é o Senhor que trabalha. Amados, nós confiamos tanto, tanto no nosso intelecto, confiamos tanto na nossa experiência, confiamos tanto naquilo que nós estamos vendo, que nós esquecemos que devemos confiar um pouquinho mais em Deus, depender um pouquinho mais de Deus. Então, na sua jornada, lembre-se sempre: Deus à frente, Deus fará, Deus proverá, Deus me sustentará, Deus abrirá a porta, Deus sempre faz. No momento em que você se sentir encurralado, fica tranquilo, Deus faz. No momento em que você não vê saída para a direita ou para a esquerda, fica tranquilo, Deus faz. Deus era com Davi na sua jornada. No capítulo 18, as coisas começam a ficar um pouquinho feias para Davi. Já estava claro que Saul queria matá-lo, iria persegui-lo. Uma certa ocasião tentaram matar ele em sua cama. A sua esposa encheu de cobertor e travesseiros a cama dele. Davi havia fugido. E a partir daquele momento, aquela jornada que parecia que seria para o trono, aquele caminho glorioso que seria para o trono, teve uma mudança de rota. Teve uma mudança de rota. Mas escute o que eu vou te dizer, irmão e irmã. Escute o que eu vou te dizer. Levanta a sua mão. Levante a sua mão. Escute e receba o que eu vou te dizer. Levanta aí, irmão. Está com vitamina aí ou não? Circunstâncias difíceis não definem quem você é. Circunstâncias difíceis não definem quem você é. A partir do capítulo 18, começou a caçada de Saul a Davi, dizendo: eu irei matá-lo. Houve uma mudança de rota na vida de Davi a partir do capítulo 18, ao ponto em que Davi, quando estava escondido em Adulão, a palavra Adulão significa esconderijo, a sua família foi até ele, e Davi foi até o próximo rei, e disse assim: olha, eu gostaria que você cuidasse dos meus familiares, porque eu não sei o que Deus quer comigo. Saul já não estava caçando mais somente a Davi, começou a caçar a família de Davi também. Saul pensou: bom, se eu começar a matar a família de Davi, ele reaparece. A Bíblia diz assim que a família de Davi fugiu, foi se encontrar com ele em Adulão. Davi pediu proteção ao rei estrangeiro. Disse assim: olha, por favor, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, porque eu não sei ainda o que Deus quer comigo. Essa muitas vezes é a nossa jornada. Eu ainda não sei o que Deus quer comigo, porque houve uma mudança de rota. Houve uma mudança de rota na vida de Davi. O trono estava tão perto. E talvez você se encontre aqui nessa manhã também e a sua vida está mudando aí de rota.
Algo estava tão perto de você. Talvez algo que você almejava e desejava estava tão perto de você, mas a roda mudou. A rota mudou. E agora você pergunta e se diz: eu não sei o que Deus quer comigo. Se eu estava tão perto, eu quero dizer nessa manhã, não existe ainda motivo de você desistir. Não existe ainda motivo para você desanimar. Você está em uma jornada com o Senhor e uma ceia com Ele. Te aguarda no final dessa jornada. Faz parte. Mudanças de rota faz parte da vida. Mesmo que você ainda estava tão perto daquilo. Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol, campeonato alemão. O Bayern de Munique fez 2-0 no Borussia Dortmund. Na metade do segundo tempo, o Borussia Dortmund foi lá e fez um gol. Aos 90 minutos, o atacante errou um gol feito. E os narradores falavam assim: poxa, o Borussia Dortmund merecia empatar o jogo pelo que produziu no segundo tempo. O narrador falava assim: poxa, esse time não poderia sair de campo com essa derrota, eles não mereciam essa derrota. Mas no último lance, o atacante conseguiu ir até a linha de fundo, e quando a bola estava saindo da linha de fundo, ele conseguiu parar a bola. A bola não saiu por completo da linha de fundo. Ele virou o seu corpo. Ele estava sozinho, porque todos estavam apostando que a bola já iria sair. Mas ele acreditou naquela última bola. E conseguiu, alcançou ela. Ele virou o seu corpo, fez o cruzamento. E achou o seu amigo no segundo pau. O último lance de jogo. O último momento de jogo. E eles empataram o jogo. Sabe por quê? Porque a vida pode acontecer mudanças de rota. Então não fique chateado que se hoje você está por baixo, mas amanhã você pode estar por cima. Porque mudanças de rota fazem parte da vida. Sempre há esperança. Sempre há um último minuto. Sempre há um último lance. Mudanças de rota fazem parte da vida, mesmo quando o trono estava tão perto. A caçada de Saul era infernal. A cabeça de Davi era pedida a qualquer custo. Davi chegou em Nobe e conheceu o sacerdote Aimeleque. É o texto que nós lemos. Davi chegou faminto, exausto. Aimeleque ainda não sabia da história. Aimeleque ainda não sabia o motivo que Davi estava ali, mas achou estranho a forma que Davi apareceu. E Davi contou uma história para maquiar a sua situação. E disse: não, Saul me enviou aqui numa missão secreta. Aimeleque continuou achando a história muito estranha. Cadê os homens? Cadê os seus homens? Eu deixei um tanto aqui, outro tanto ali, outro tanto cá. Aimeleque continuou desconfiando da história. Mas Davi falou: eu estou aqui mesmo porque eu estou com fome. Estou com fome. É de se duvidar. Porque Aimeleque pode ter pensado: por que alguém que comia a mesa do rei está com fome? Porque alguém que até ontem estava à mesa do rei está com fome. Situação estranha.
Aí Meleque desconfiou da história de Davi. Uma jornada difícil, amados, às vezes se coloca em situações embaraçosas. Difíceis de explicar. Difíceis de justificar. Jornadas difíceis. Às vezes você está numa situação que é vergonhosa e desonrosa para você. Porque você está numa jornada. E de repente você pensa, poxa, eu estava tão perto. De repente é aquela empresa em que você quase se torna o chefão. Mas de um dia para o outro, você chega na sua mesa, está ali, rescisão de contrato. E aquele que ganhava 5, 7 mil num dia, no outro dia não ganha nada. Situação embaraçosa. Uma certa ocasião eu ouvi uma história de 2 irmãos que estavam tocando no ministério de louvor da igreja. E eles estavam com uma calça jeans, sabe, bem surradinha. E um irmão reparou. Aí o irmão chegou até o pastor e falou assim, ó, nosso costume aqui é as pessoas subir no altar de calça social. Agora tá esses irmãos aí, de jeans, tocando no louvor. Falou, pastor, você não vai fazer nada? Aí o pastor falou assim, olha, irmão, é o seguinte, eu sei da situação dos 2 irmãos. Se você tiver 2 calças social, um calça 40 e outro calça 42. Pode doar, porque eles não têm. Porque situações difíceis coloca você em momentos de constrangimentos e em momentos de embaraço, momentos difíceis. Aí Meleque achou difícil de engolir a história de Davi. Estranho, um homem que até ontem estava comendo na mesa do rei. Como não tem nada para comer esse homem? Cadê os seus soldados, Davi? Cadê a sua pompa? Um homem que sempre estava voltando vitorioso das batalhas. Aquele que as mulheres gritavam, Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus milhares. Está sozinho e com fome. Aí Meleque disse, eu não tenho pão para te oferecer, a não ser os pães sagrados. Escute, 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 porque aqui tem uma lição maravilhosa. Irmãos, os irmãos sabem tão bem quanto eu, que esses pães, Davi não poderia comer. Davi estava na tenda do tabernáculo, havia a mesa, os pães sobre a mesa, aqueles pães ficavam 7 dias na mesa, e ao sair da mesa, somente o sacerdote poderia comer aqueles pães. Davi não era sacerdote, Davi ainda não era rei. Nada. Davi era um fugitivo. A lei era contra. Aí Meleque disse, eu vou consultar o Senhor. Aí Meleque consultou o Senhor e deu o pão a Davi. Por que isso, irmão Josias? Por quê? Nós temos algumas lições a extrair daqui. Primeiro, escuta o que eu vou te dizer. Esses pães eram do tabernáculo. De certa forma, nós podemos dizer que é uma figura da igreja de hoje. Escute o que eu vou te dizer, e eu vou te dizer com muito temor. A igreja de Jesus, só deveria ter o que oferecer às pessoas pão sagrado. Pão sagrado. A igreja de Jesus não deveria oferecer outra coisa às pessoas, a não ser pão sagrado. Aí Meleque disse, eu não tenho nada aqui, a não ser pão sagrado.
Então, quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Cai fora dessas pregações de internet, que não está oferecendo pão sagrado, está oferecendo pão das padarias por aí. Cai fora de ficar assistindo esses cultos pela internet, que não estão oferecendo pão sagrado, estão oferecendo pão natural. O pão natural é a casa boa, é o carro bom, é aquela família perfeita, é tudo redondinho, é aquela vida abastada, é a calça de marca, é o tênis de marca. Se o pregador só oferece pão natural para as pessoas, se a igreja oferece só pão natural para as pessoas, cai fora dela. A igreja não deveria oferecer mais nada para as pessoas, Tiago, a não ser pão sagrado. A não ser pão sagrado. Se aquele cultinho bacana da internet que você acompanha não oferece pão sagrado, oferece o pão que você come todo dia, cai fora se ela oferece só isso. Se aquele pregador bacana não oferece pão sagrado, só te oferece o pão que você come toda manhã, cai fora, porque ele não deveria oferecer mais nada a não ser pão sagrado. Nós estamos aqui nesta manhã oferecendo para você nenhum outro tipo de pão, só Jesus, o pão da vida, o pão sagrado, o pão da regeneração, o pão da salvação. Nós não queremos oferecer outra coisa, só Jesus. Só Jesus. Aí Meleque disse: eu não tenho mais nada aqui para te oferecer, só pão sagrado. Essa deveria ser a máxima da igreja, Tiago. Essa, pastor Fernando, deveria ser a máxima do povo de Deus. Oferecer em primeiro lugar, unicamente, pão sagrado. Mas alguém pode me dizer: mas irmão Josias, era proibido. Amados, aí Meleque consultou ao Senhor e deu a Davi aquele pão, porque, como diz até o próprio Talmudim, a vida está acima da lei. A vida está acima da lei. Amados, a ciência está até hoje tentando descobrir aonde começa a vida. Não vai achar, porque a vida já está aí. A vida está acima da lei. As leis da física não vai descobrir o início da vida, porque a vida já está aí. A vida está acima da lei. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A ciência tenta até hoje descobrir o início da vida. O início da vida já se deu lá em Gênesis, capítulo 1. E ela está aí até hoje. Estamos herdando essa vida de Adão. A vida já teve início. A vida já começou, já estamos nela. Por isso que a ciência não acha a vida, porque ela já começou. A vida é maior que a lei. E Abimeleque deu o pão. Sabe o que eu aprendo com isso, meus queridos? Parece até clichê dizer aqui para os irmãos. Parece até alguma coisa repetitiva e tal. Mas preste atenção. Deus está cuidando da sua vida. Deus sabe da sua vida. Ele tem tamanho cuidado com a sua vida, que a sua vida chega ao ponto de ser maior que a lei. Agora eu quero dizer para os irmãos, Deus vela pela sua palavra? Sim ou não? Deus vela pela sua lei? Sim ou não? Agora, a lógica, a questão de lógica. Se Ele vela por tudo isso, se Ele cuida por tudo isso, e diz que a sua vida vale mais do que isso, que Ele tem mais cuidado que tudo isso com a sua vida, por que Ele vai te abandonar, filho de Deus? Não importa que a roda mudou, não importa que a rota mudou, Deus ainda cuida de você. Porque a vida vale muito mais do que pães.
5 pães, Davi pediu. 5 pães. O que isso faz nos lembrar? Davi pediu 5 pães. Versículo 3. Agora que tens a mão, dai-me 5 pães. Isso nos remete à primeira multiplicação de Jesus, direcionada ao povo judeu, e a segunda multiplicação direcionada ao povo gentil. 5 pães. É interessante aqui, queridos, que normalmente a gente fala assim, olha, Davi tipifica Jesus. Então, por exemplo, esse tipo de mensagem que eu estou trazendo aqui para os irmãos, alguns pregadores vão criticar, porque eles vão me dizer assim, irmão José, você tem que tomar cuidado com esse tipo de pregação, porque não é sobre a gente, é sobre Jesus. Então, Davi não é a gente, Davi é Jesus. E eles vão me criticar por causa desse perfil de mensagem. Agora, escute. Nesse texto aqui, Davi não é Jesus. Nesse texto aqui, a figura de Jesus é Aimeleque. É Aimeleque. Eu provo, irmão José, provo. Davi é aquele que teve a mudança de rota, a mudança de vida, a perseguição do inimigo e um fugitivo. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Estamos preocupados em poupar a nossa vida. Davi estava nessa correria para poupar a sua vida. Havia uma promessa e ele queria poupar a sua vida. Aimeleque é o sacerdote que tem algo sagrado a oferecer. Quem mais do que Jesus pode fazer isso, meus irmãos? Aimeleque é aquele que tem algo sagrado a oferecer. A figura de Jesus aqui nesse texto está sobre Aimeleque. Aimeleque é aquele que tem algo a oferecer, que recebeu a autorização do seu pai para oferecer. Jesus é aquele que, junto com o pai, com a permissão do pai, com o desejo do pai, ofereceu-se a si mesmo, o pão vivo. A figura de Jesus aqui é Aimeleque. Aimeleque é aquele que tinha o pão sagrado para oferecer. Jesus é esse pão, amém? Jesus é esse pão sagrado. Jesus é esse alimento nosso. Jesus é essa esperança nossa. Quando você já não tem mais forças para caminhar, Jesus é isso em você. Olha, Tiago, a diferença de Saul e Davi. Olha a diferença. A Bíblia diz assim que em uma das perseguições de Saul estava perseguindo os filisteus. Saul ficou tão raivoso, tão encapetado, que falou assim para a nação, ninguém vai comer hoje enquanto eu não vencer os filisteus. Ninguém vai comer hoje. Amados, vai ler o texto lá. A Bíblia diz assim, que os soldados de Saul já estavam até com os zoinhos assim, de tanta fome. Aí, Tiago, Jonatas não estava sabendo de nada. A segunda figura do triunvirato. Jonatas não estava sabendo de nada. Chegou, a Bíblia diz assim que Jonatas viu um mel e, comeu. Aí falaram assim para Jonatas, você é louco, seu pai vai te matar. Aí Jonatas falou, por quê? Porque ele ordenou ninguém comer. Jonatas falou, quê? Meu pai está louco, quer que a gente guerreie com fome. Meu pai está louco, Jonatas. Meu pai está louco. Aí o que aconteceu? Os soldados viram Jonatas comer. A fome era tanta, meus amados, a fome era tanta, que eles estavam pegando animais e comendo cru.
Chegou a notícia lá para Saul. Saul falou, não, já que está comendo mesmo, fala para o povo pelo menos assar aí a carne. Porque o Senhor proibiu comer carne crua. Aí, quando chegou a autorização, o povo começou a assar carne e comer. Aí falou assim, mas Jonatas aí desobedeceu. Aí Saul falou assim, então o Jonatas tem que morrer. O povo livrou Jonatas, falou assim, você está louco? É um dos nossos melhores soldados. O cara deu sangue aí na guerra, você não vai matar Jonatas. Você não vai matar Jonatas. E o povo livrou Jonatas da morte. Agora, olha a diferença, queridos. Enquanto Saul conduziu o seu povo à fome, Davi foi até o tabernáculo a fim de pegar coisas para ele e aqueles que estavam com ele para comer. Os irmãos entendem a diferença de disposição? Entendem a diferença de coração? Davi ofereceu àqueles que estavam com ele, recebeu da mão de Abimeleque o pão sagrado e compartilhou com aqueles que estavam com ele. Jesus está aqui nesta manhã, o pão sagrado, o pão da vida, o pão que te acompanha nessa jornada. Você não vai morrer de fome nessa jornada, porque Deus é contigo. Existe pão sagrado para você nessa jornada. Diga aí para o irmão que está do seu lado, existe para você pão sagrado nessa jornada, você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de fome. Você não vai parar por aí. Mas, irmão Josias, o trono estava tão perto. Estava tão perto, eu estava tão animado, eu estava adorando, eu estava pregando, eu estava testemunhando, estava tão próximo às bênçãos de Deus, estava tão palpável as bênçãos de Deus. O que é que aconteceu com você? Você perdeu a força, você perdeu a alegria, porque a rota mudou, não adora mais como adorava, não cantava mais como cantava, não prega mais como pregava. Jesus tem pão nessa manhã para te trazer de volta e você seguir nessa jornada. O trono ainda te espera. O trono ainda te espera. Ele vai te trazer de volta. O trono ainda te espera. Pode ficar tranquila que quando a cadeira fica reservada, Jesus já separou ela para você. O trono ainda te espera. Mesmo se você estiver em terras estrangeiras, o trono ainda te espera. A notícia chegou a Saul, que ele esteve com Aimeleque. Saul não gostou da história. Foi pessoalmente tomar satisfações com Aimeleque. Saul matou Aimeleque, matou a família do Aimeleque, matou todos os 80 sacerdotes do tabernáculo. Matou a cidade inteira. Tudo. A cidade de Nob nunca mais foi a mesma, porque recebeu a Davi. Uma tragédia aconteceu ali, porque recebeu a Davi. Eu quero dizer uma coisa. Quando Aimeleque recebeu a Davi, Nob nunca mais foi a mesma. Eu quero dizer para você também. Quando Jesus nos recebeu, quando Jesus nos receber, Tiago, o céu nunca mais será o mesmo. O céu nunca mais será o mesmo. Porque custou vida, custou sangue. Aguarda um dia nós estaremos lá novamente, na Nob celestial, que custou o sangue de Jesus. Um dia estaremos lá, comendo outro pão, depois de terminar uma jornada. Então você que está em jornada, meu irmão, você que está em jornada, minha irmã,
Tem pão para você. Tem pão para você. Você não vai morrer nessa jornada. Ainda que Saul esteja jurando isso. Ainda que Saul esteja rangendo os dentes para você. Por isso, ele não te matou dentro do castelo. E não te matará fora do castelo. Mesmo que a sua rota teve que mudar. Ainda tem pão para você. Se você crê nisso, baixe a sua cabeça. Nós vamos participar da ceia. Como está o seu coração? Como é que está o seu coração? Cansado? Jornada difícil? Sentindo fome? Palavra nenhuma enche o seu coração. Louvor nenhum enche o seu coração. Porque às vezes você pode estar cansado. A audição desatenta, olhos cansados. Você está precisando comer e beber nessa manhã. Jesus, o pão da vida, está aqui. Jesus, o pão da vida está aqui. Faça uma oração nesse momento aí. Se você precisa renovar o seu ânimo, peça que o Espírito Santo faça isso. Se você precisa melhorar a sua compreensão daquilo que está acontecendo ao seu redor, momentos difíceis não definem quem você é. Situações difíceis não definem o que você é. Davi estava numa situação difícil, mas aquela situação não definiu Davi. Que o Espírito Santo possa fazer essa obra em seu coração nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo ânimo, pelo vigor, por tudo que o Senhor tem feito, por essa caminhada. Oh Deus, sustenta-nos, nos guie. Meu Deus e meu Pai, nós confiamos unicamente no Senhor nessa jornada. E depositamos a nossa esperança em Ti. Nos perdoa às vezes que duvidamos. Perdoa a nossa incredulidade, Pai. Perdoa a nossa falta de ânimo. Oh Espírito, e faça a obra em nós. Porque nós queremos continuar, ó Pai, a jornada a nós proposta pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amado, pode se colocar em pé ou de pé. A ceia do Senhor é para aqueles que entenderam, para aqueles que receberam a Jesus, para aqueles que têm em Jesus a sua salvação, a sua esperança. É para você. Não há pecado que impeça você de participar da ceia nessa manhã. Porque segundo as Escrituras, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Todo pecado. Nós vamos participar nesse momento. E apresentamos agora o cálice e o pão. O pão da aliança, o cálice da aliança. Nós apresentamos diante de Ti, ó Deus. E queremos Te agradecer porque nós estamos aqui em comum acordo, reconhecendo a Jesus morto e ressuscitado. E aguardamos a Sua vinda. Estamos todos em comum nesse momento, ó Pai, nessa fé. E nós vamos participar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem ir distribuindo.
Pode subir. Aleluia. Amados, o que nós vamos fazer aqui agora, alguns chamam de ceia do Senhor, outros só chamam só de ceia, alguns chamam de Eucaristia, alguns chamam de mesa do Senhor, independente disso. O consenso é que participa disso quem tem tudo em comum. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, somos os seus discípulos. Isso é tudo em comum entre nós, só isso já basta. Você crê nisso? Coma, em nome de Jesus. Jesus pegou o cálice da nova aliança. Este é o sangue da nova aliança. A nova aliança é o novo acordo. Jesus fez um acordo com você. Promessas. Não te abandonaria. Haveria pão para você na jornada. Mesmo com mudanças de rota. Às vezes o céu está tão perto e há uma mudança de rota. Mas o sangue da nova aliança diz assim: olha, eu estou com você, estou junto com você. Se você crê nisso, tome, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, sim, sim. Sim, Jesus. Sim. Nós somos teu, meu Pai. Essa vida não vai nos tirar de ti. Não. As rotas deste mundo não vai nos tirar de ti.
você aqui nessa manhã, receba a vida. Receba nessa manhã. Em nome de Jesus. Ele purifica, Ele renova, Ele restaura, Ele cuida, Ele ama. Receba nessa manhã. Vai debaixo da bênção de Deus, meu irmão. Mudanças de rota debaixo da bênção. E tem pão para você. Lembre disso. Sempre é pão para você.